Bom dia, pessoal! Neste vídeo de hoje nós vamos estar fazendo o restante das questões extras referente aos princípios do direito administrativo, onde nós paramos. Questão 95 CESP, o princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de se fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Comentário: o princípio da legalidade determina a submissão à lei, ou seja, significa que a atuação administrativa deve pautar-se segundo a lei, aplicada em sentido amplo, envolvendo a Constituição, as leis em sentido estrito, os regulamentos e etc. Por outro lado, o princípio da reserva legal significa que determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal, ou seja, não pode ser tratadas por outras fontes normativas. Logo, o item está errado, pois trocou os conceitos. Questão errada. 96 CESP 1. A administração pública não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas o órgão da administração pública. Dois, a administração deve agir de modo célere, com o melhor desempenho possível de suas atribuições, visando obter os melhores resultados. No direito administrativo, essas assertivas correspondem, respectivamente, aos princípios da... Leio novamente. A administração pública não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas ao órgão da administração pública. 2. A administração deve agir de modo célere, com o melhor desempenho possível de suas atribuições, visando obter os melhores resultados. No direito administrativo, essas assertivas correspondem, respectivamente, aos princípios da letra A. Supremacia do interesse público sobre o individual e da proporcionalidade. B. Legalidade da eficiência. C. Impessoalidade ou de razoabilidade. D. Impessoalidade da eficiência. Moralidade da isonomia. Comentário: o princípio da impessoalidade possui diversas aplicações. Numa delas, determina que a administração pública não deve prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Além disso, significa que os atos administrativos devem ser imputados à administração e não aos seus agentes. Dessa forma, a propaganda institucional de uma prefeitura municipal deve ter os serviços creditados à prefeitura e não de forma nominal ao seu prefeito. Com isso, podemos notar que o item 1 trata do princípio da personalidade, da impessoalidade. Além disso, a Emenda Constitucional 19 de 1998 incluiu o princípio da eficiência como princípio constitucional expresso, determinando que a administração seja mais célere, utilizando melhor os recursos públicos para fornecer os serviços com o melhor desempenho e com os melhores resultados. Logo, o item 2 trata do princípio da eficiência, um dos mais novos princípios expressos trazido pela Emenda 19. Por isso, o nosso gabarito é a opção D, impessoalidade e eficiência. Questão 97 CESP. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se com o amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência sem espaço das excepcionalidades no âmbito interno. Comentário: o princípio da publicidade exige uma atuação administrativa transparente, de forma que os cidadãos possam exercer o controle dos recursos públicos e dos atos dos agentes administrativos. Todavia, tal transparência não é absoluta, uma vez que a Constituição Federal preserva o sigilo dos atos quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. CF, artigo 5º, inciso 33. Gabarito errado. Questão 98 CESP. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Comentário: o princípio da especialidade é aquele que busca assegurar que as entidades administrativas exercerão as atividades previstas em sua lei de criação ou autorização. Isso porque não pode um agente público, por mero ato administrativo, mudar a finalidade de uma entidade administrativa. Por isso que a lei de criação ou autorização
deve definir a finalidade da entidade. Correto, gabarito. Concluímos por hoje. Foi apenas uma demonstração. Próxima aula, vamos iniciar a organização administrativa. Espero que vocês estejam vendo os vídeos e tudo. Resumo agora, regime jurídico administrativo. Vamos dar a entrada no resumo. Regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo resume-se em dois aspectos. De um lado estão as prerrogativas, que representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. De outro, encontram-se as sujeições, que são restrições de liberdade de ação para a administração pública. Regime jurídico. Descendo aqui da esquerda, tem as sujeições. Descendo na esquerda. Subindo na direita, você vai encontrar as prerrogativas. A base do regime jurídico encontra-se nos princípios da supremacia e da indisponibilidade de interesse público. Princípios basilares ou fundamentais do direito administrativo: Celso Antônio Bandeira de Mello, supremacia do interesse público e disponibilidade do interesse público. Maria Silva Zanella de Pietro, supremacia do interesse público e legalidade. Princípio da administração. O princípio administrativo são os valores, as diretrizes, mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas. Direcionam a atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. Os princípios podem ser expressos quando estão previstos taxativamente em uma norma jurídica de caráter geral, ou implícitos quando não constam taxativamente em uma norma jurídica, decorrendo, portanto, da jurisprudência ou da doutrina, que é a interpretação da lei. Tendo como referência unicamente a Constituição, são princípios previstos expressamente para a administração pública direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, economia mistas, de qualquer dos poderes legislativo, executivo, judiciário, da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o mnemônico LIMP. Por outro lado, os princípios implícitos não constam taxativamente em uma norma jurídica geral, decorrendo de elaboração doutrinária jurisprudencial. Princípios expressos. Princípios expressos da Constituição Federal. Legalidade. A lei é a base do Estado Democrático de Direito, constituindo a base da atuação administrativa. Os agentes públicos só podem atuar quando a lei autorizar ou determinar, segundo legem. Impessoalidade. Esse princípio possui 4 aplicações principais. Na primeira, ele representa o princípio da finalidade, ou seja, a atuação administrativa deve ter por objetivo o interesse público. Na segunda aplicação, ele se traduz no princípio da isonomia, isto é, a administração deve atender todos os administrados sem discriminações, pois não se pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas. Além disso, a impessoalidade determina a vedação de promoção pessoal, uma vez que os agentes públicos atuam em nome do Estado. Por fim, este princípio é fundamento para o reconhecimento dos casos de impedimento e suspeição, com a finalidade de afastar dos processos administrativos e judiciais as autoridades que não poderão julgar com imparcialidade. Moralidade. Impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Publicidade. Relaciona-se com a exigência de publicação de determinados atos em órgãos oficiais como requisito de eficácia e com o dever de transparência da administração pública. Eficiência. É o princípio constitucional expresso mais novo, pois foi incluído na CF pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Exige que uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população com o menor custo possível, desde que mantidos os padrões de qualidade no menor tempo. A eficiência se relaciona com o agente público que deve desempenhar suas atribuições com qualidade, e com a forma de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, que deve ser a mais racional possível, permitindo-se alcance os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. Bem, supremacia do interesse público sobre o privado. Trata das prerrogativas de poder público, isto é, os poderes conferidos à administração
que lhe asseguram a posição de superioridade perante o administrado, aplicando-se somente nas relações em que a administração atua em prol do interesse da coletividade. Indisponibilidade de interesse público representa as sugestões da administração, ou seja, são limitações e restrições impostas ao poder público com o intuito de evitar que ele atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais dos administrados. Razoabilidade e proporcionalidade, em regra. Esses dois princípios são tratados como se fosse um só. Eles buscam limitar a atuação discricionária. É aquela atuação onde você escolhe a penalidade dos agentes públicos, evitando decisões exageradas ou desarrazoadas. Qualquer limitação ou penalidade deve ser aplicada com bom senso, dentro de parâmetros aceitáveis pela população em geral. Com efeito, qualquer restrição deve ser aplicada em equilíbrio com os fins de interesse público desejados. Controle ou tutela. Fundamento e controle da administração direta sobre a indireta, com o objetivo de garantir que as entidades administrativas cumpram o princípio da especialidade. Por consequente, as entidades administrativas encontram-se vinculadas aos órgãos da administração central, assegurando o desenvolvimento de suas finalidades. Autotutela representa o controle que a administração pode realizar sobre os seus próprios atos. Nos termos da súmula 473 do STF, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Por que deles não se originam direitos ou revogados por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos? Apreciação judicial. Motivação representa que o administrador deve indicar os fundamentos de fato e de direito que levam a adotar qualquer decisão no âmbito da administração pública, demonstrando a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas. Dessa forma, a motivação serve de fundamento para examinar a finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa. Continuidade do serviço público. Os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, ou seja, sem parar. Isso porque é justamente pelos serviços públicos que o Estado desempenha suas funções essenciais ou necessárias à coletividade. Por consequente, o serviço público não pode ser interrompido, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Contraditória para a defesa. Assegura aos litigantes e aos acusados as formas que possam se defender, contestar e apresentar apresentar provas para a defesa de seus direitos. Especialidade. Reflete a ideia da descentralização administrativa, em que se criam entidades para o desempenho de finalidades específicas. Dessa forma, é a lei que define as áreas de atuação das entidades da administração direta, não podendo o mero ato administrativo modificar as finalidades dessa entidade. Segurança jurídica tem a finalidade de assegurar as estabilidades das relações jurídicas já consolidadas, diante de inevitável evolução do direito, tanto em nível legislativo quanto em jurisprudencial. Possui diversas aplicações, como a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Fundamenta ainda os institutos de prescrição e decadência administrativa. Então, esse foi o nosso resumo de hoje. Próxima aula, organização administrativa. Fiquem ligados e compartilhem.